Oi, galera do segundo ano, nossa aula de física de hoje, a gente continua no módulo 12, agora o capítulo 2, que vai falar um pouquinho sobre o estudo dos gases perfeitos. O modelo do gás perfeito ou gás ideal. Um gás ideal ou um gás perfeito é um conjunto de moléculas ou átomos que apresentam um movimento constante e aleatório. A gente já viu o modelo de partículas, né, referente ao gás. São modelos são bem afastados, bem desordenados. Então, eles têm um movimento constante e aleatório e eles têm relação com a temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura do sistema, maior vai ser a velocidade média das moléculas que compõem o gás. Então, a gente tem umas características aqui sobre o modelo do gás. Então, quando a gente tem um gás ideal, quer dizer que as moléculas têm massa, porém o volume dessas moléculas é desprezível. As moléculas, como eu disse, quando a gente tem um material de estado gasoso, elas têm constante movimentação, é uma movimentação desordenada e aleatória. E entre um choque com outra molécula ou com as paredes de um cilindro ou um determinado recipiente, elas vão se deslocar num movimento retilíneo e uniforme. As moléculas, elas têm a capacidade de interação. Então, quando há uma colisão, ou seja, quando elas se chocam umas com as outras, então elas acabam se interagindo. Todas essas colisões entre moléculas, ou entre uma molécula e a parede do recipiente, elas são perfeitamente elásticas e ela vai ter uma duração desprezível. O volume total dessas moléculas, portanto, ela vai ser desprezível em comparação aos espaços entre elas. Então, o volume ocupado pelo gás, ele vai corresponder ao volume dos espaços que tem entre as moléculas. Ou seja, é igual ao volume do recipiente em que o gás está contido. Então, quando a gente calcula o volume, a gente é referente ao espaçamento entre as moléculas. A altas temperaturas e baixas pressões, esses gases ideais, sobretudo os gases monoatômicos, como por exemplo de substâncias simples, como por exemplo o hélio e o xenônio, eles comportam-se aproximadamente como previsto para todos os gases ideais, ou seja, eles atendem todos esses requisitos aí acima. Aí, para a gente entender um pouquinho o estudo dos gases, a gente tem que ter em mente a lei de Avogadro. O que é a lei de Avogadro? Ele estabelece que dois gases sob as mesmas condições de temperatura e pressão e volume, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Ou seja, 1 mol de qualquer gás a temperatura de 0 graus e sob pressão de 1 atm, ele vai ocupar um volume aproximado de 22,4 litros. O que é daí o número de Avogadro? O número, ele é uma constante adimensional, ou seja, ele não tem nenhuma unidade de medida. Ele é uma constante que a gente vai usar nos cálculos a seguir. É a quantidade de matéria equivalente a 1 mol do gás. E esse número é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse determinado gás. O número de Avogadro, a gente vai ver que vai ser representado aqui pela sigla NO. Então, o NO vai ser constante, ele não vai ter nenhuma unidade de medida e equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Número de mols.
Como a gente já viu também na química, o número de mols de um gás, por exemplo, ele é dado pelo quociente, ou seja, pela divisão entre a massa M do gás e a massa molar dessa substância. Massa de 1 mol das moléculas do gás, ou pelo quociente entre o número N de moléculas, ou seja, o número de mols, com a constante de Avogadro, que é caracterizada pela sigla NO. Então, assim a gente tem essas duas fórmulas. O estado de certa massa do gás ideal, ele pode ser descrito a partir de 3 grandezas denominadas variáveis de estado. Então, essas 3 variáveis elas vão ser a pressão, que é caracterizada pela letra P. Então, a pressão ela está associada ao choque, à colisão dessas moléculas contra as paredes do recipiente que o gás está armazenado. O volume, que é caracterizado pela letra V, que é o volume do gás equivalente ao volume do recipiente em que esse gás vai estar armazenado. E a temperatura absoluta, caracterizada pela letra T, que é associada ao grau de agitação térmica das moléculas ou dos átomos de gás. Questão importante aí, é sempre medida na escala Kelvin, tá? A escala Kelvin também que a gente viu aí há algumas aulas atrás. Então, aqui ó, ele está relembrando da temperatura absoluta em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin vai ser sempre a nossa temperatura em graus Celsius mais 273. Então, é bem facinho a conversão. Então, para a gente converter a escala Celsius para a escala Kelvin, é só adicionar 273 na escala da escala Celsius. Ok? Então, aqui a gente tem a equação dos gases perfeitos. Basicamente, a fórmula é essa daqui, ó. PV igual a nRT, onde o P é a pressão, o V vai ser o volume, o N é o número de mols do gás, o R é uma constante universal. Esse R ele pode ser 0,082 atm ou ele pode ser 8,31 joules por mol. Ok? Então, esse R é uma constante universal. E o T vai ser a temperatura, relembrando, em Kelvin. Então, essa fórmula é a fórmula do comportamento dos gases ideais. Ou também, como o N é igual a massa sobre a massa molar, o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Então, ela pode também ser descrita da seguinte forma: PV é igual a massa sobre a massa molar, vezes o R, que é a nossa constante, vezes o T, que é a temperatura em Kelvin. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de um exercício resolvido. Então, um recipiente contém 9 vezes 10 elevado a 23 moléculas de um determinado gás, que ele não fala qual que é. Considerando o número de Avogadro, o NO, igual a 6 vezes 10 elevado a 23, determinar o número de mols do gás que está contido nesse recipiente. Então, a gente vai ter a fórmula N é igual a N sobre NO. Então, o meu número de mols vai ser igual ao meu número de moléculas, 9 vezes 10 elevado a 23, sobre a minha constante de Avogadro, que vai ser 6 vezes 10 elevado a 23. Então, cortando aqui, a gente vai ter 9 dividido por 3, então o número de mols contido nesse recipiente vai ser de 1,5 mol. Uma aplicação bem simples.
Aqui a gente tem outra aplicação. Tem-se 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de um gás ideal em um recipiente de volume de 30 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Considerando a constante universal dos gases, que é o nosso R, igual a 0,082 atm por litro, e o número de Avogadro 6 vezes 10 elevado a 23, determinar. Vamos lá. A. O número de mols de gás contido nesse recipiente. Então, a mesma coisa do exercício anterior. O meu N vai ser igual ao meu NO. Quanto que é o meu N? O meu N é 18 vezes 10 elevado a 23. Aqui, ó. Que é a molécula que ele fala que é um gás ideal, mas não está determinando qual gás que é, sobre o meu NO, que é a constante de Avogadro. Então, só também fazendo a mesma aplicação que a gente fez no exercício aqui, o meu N vale 3 mol. Então, o meu número de moléculas dentro daquele recipiente vai ser de 3 mol. B. Ele quer saber a pressão exercida pelo gás nas condições do enunciado. Quais que são as variáveis do gás que a gente viu? As variáveis são o volume, que ele deu 30 litros, a temperatura, ele deu em graus Celsius. Aí a gente soma 273. Então, minha temperatura vai ser de 300 Kelvin. E a pressão, P. Pela equação do estado do gás perfeito, a gente vai ter de novo PV igual a nRT. O que é o P? O P é a pressão que o exercício está pedindo, que é o que a gente quer achar. Então, meu P vezes o meu volume, que é de 30 litros, vai ser igual o N, que é 3, que a gente achou aqui, tá vendo? O número de mols a gente achou é 3. O R é a nossa constante, 0,082, que ele também falou aqui no exercício, ele deu 0,082. E a temperatura, que é de 300 Kelvin. Então, aqui também é só fazer a aplicação na fórmula. Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 2,46 atm. Então, a pressão exercida por esse gás nas condições que o enunciado está dando para a gente é de 2,46 atm. C. A pressão que o gás passará a exercer se a temperatura for aumentada de 127 graus e o volume do recipiente for reduzido para 15 litros. Então, nessa nova situação, como que vai ficar as nossas variáveis? Então, o nosso volume variou, passou de 30 para 15, e a nossa temperatura também variou. Ela foi daí, no caso, de 300 para 400. Então, a gente vai aplicar a mesma fórmula, porém, considerando que o sistema variou o volume e a temperatura. Então, a gente vai ter a mesma aplicação, PV igual a nRT. Então, a pressão a gente quer achar, o volume agora, em vez de 30, vai ser 15. Daí, depois, o número de mols, que é 3, que a gente achou na letra A, vezes 0,082, que é a nossa constante, vezes 400, que é a temperatura que também variou. Então, nesse caso, quando teve essa variação de sistema, o nosso P é de 6,56 atm. Aqui tem os exercícios. Lei geral dos gases perfeitos. Através da equação de Clapeyron, que é a que a gente viu, o PV-NRT, é possível obter outras leis que relacionam estados diferentes de uma transformação gasosa, desde que não haja variação da massa do gás. Aqui, ó, após uma transformação em que a quantidade de gás não varia, o gás ideal passa do estado 1 para o estado 2. Como
Como a quantidade de gás não variou nessa transformação, a gente pode igualar o primeiro membro da equação de Clapeyron dos dois estados e obter a lei geral dos gases perfeitos. Portanto, aqui a gente tem uma nova aplicação da forma PV-V1-T1 igualando com P2-V2-T2. Então, a pressão, o volume e a temperatura do estado 1 vai ser igual à pressão, volume e temperatura do estado 2. Então, aqui já é uma nova aplicação da equação. Aqui, a gente tem mais uma aplicação, que é a lei de Boyle. Então, quando uma transformação na qual a temperatura permanece constante, ela é chamada de transformação isotérmica. Então, a lei de Boyle, ela estabelece que, sobre uma temperatura constante, a pressão e o volume de uma dada massa de gás ideal são grandezas inversamente proporcionais. Então, aplicando essa ideia de Boyle, a gente vai ter a seguinte fórmula. P1V1 vai ser igual a P2V2. Então, nesse caso, a temperatura é absoluta constante. Então, nesse caso, a gente está desprezando a temperatura aqui. Então, vai ser a pressão 1 vezes o volume 1 igualada a pressão 2 vezes o volume 2. E aqui a gente tem a lei de Charles. A lei de Charles, ela diz o seguinte: uma transformação na qual a pressão vai permanecer constante, então a gente chama isso de transformação isobárica, que é onde a pressão vai ser constante no sistema. Então, o que a lei de Charles diz? Que sob pressão constante, o volume e a temperatura absoluta de uma dada massa de gás ideal são grandezas diretamente proporcionais. Então, notem que aqui em cima foi desprezado a temperatura. Aqui, como a pressão é constante, a gente está desprezando a pressão na fórmula. Então, fica V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. A lei de Lussac. Uma transformação na qual o volume permanece constante vai ser chamada de transformação isocórica, transformação isométrica ou transformação isovolumétrica. Então, o que o Lussac falava? Sob um volume constante, a pressão e a temperatura absoluta de uma dada massa de gás ideal são grandezas diretamente proporcionais. Então, qual que vai ser a diferença da minha fórmula aqui? A gente vai ter P1 sobre T1, desprezando o volume, e a gente vai ter o P2 sobre o T2, também desprezando o volume. Então, notem o seguinte: o importante é sempre a gente observar o que está acontecendo no sistema para a gente conseguir entender qual das fórmulas a gente vai conseguir aplicar. Como a gente pode ver, as fórmulas são aplicações simples, porém a gente tem que entender o problema, ver o que está acontecendo no sistema, para daí a gente conseguir adaptar qual fórmula que vai ser melhor da gente usar, ok? Então, a nossa aula de hoje, ela fica por aqui, tá? Eu vou passar para vocês os exercícios para vocês estarem fazendo via portal. Até mais!